doença cardiovascular, fatores de risco, de uma visão mais global. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que, no ano passado, 17 milhões de pessoas morreram por doenças cardiovasculares globalmente, né? Então, a gente tem os números da Covid e vê que esses números são extremamente mais altos. Então, a doença cardiovascular ainda é a primeira causa de mortalidade globalmente ainda, no mundo. No mundo todo, o principal problema de saúde pública é a doença cardiovascular, tá? E existem fatores de risco que nós conhecemos e poderíamos modificá-los no sentido de reduzir esse grande impacto no qual eu me referi aos senhores. Então, entre esses fatores de risco, o colesterol é o fator mais importante, está lá em cima da escada, está lá em cima da cadeia. Então, os problemas ligados ao colesterol alto, eles desenvolvem, participam da gênese da doença aterosclerótica, que é a base de fundo para o ataque cardíaco e alguns casos de isquemia no cérebro. O colesterol elevado, então, ele está envolvido com a gênese, com a progressão e com a estabilização da doença. Isso é muito importante que a gente reconheça. Então, reduzir o colesterol na vida, quanto mais cedo, melhor, e quanto mais baixo a gente conseguir levar o colesterol a níveis ultra baixos, até depois de um evento cardiovascular agudo, é extremamente importante hoje em dia. Outro aspecto de fator de risco são a pressão arterial, o fumo. Esses três fatores de risco somados, e quando a gente consegue controlá-los, a gente consegue reduzir a doença cardiovascular em torno de 80%, se nós teríamos esse conhecimento hoje. Mas o que acontece, o que está modulando a doença? A doença cardiovascular vinha diminuindo no mundo, mas duas grandes pandemias que nós estamos vivendo hoje e talvez não estamos reconhecendo, como reconhecemos a pandemia da Covid, pelo grande estrago que fez, né, pelo medo, por tudo que nós passamos, são duas outras pandemias silenciosas que estão modulando a doença cardiovascular no sentido de incrementar novamente esses números, que são a pandemia da obesidade e a pandemia do diabetes, tipo 2. Então, esses dois fatores, a obesidade e o diabetes, vêm modificando para a doença cardiovascular no sentido de aumentar novamente os números que a gente tinha conseguido reduzir até o início desse século, o século XXI. Então, isso é muito importante do que a gente diga. E fazer aquele alerta típico que eu sempre faço. De cada 3 homens acima de 50 anos, um vai morrer de doença cardiovascular. E essa doença não é uma doença de homem, é uma doença de ambos os sexos. De cada 3 mulheres acima de 65 anos, vai morrer de doença cardiovascular. Então, nós devemos conhecer os fatores de risco. Fale com o seu médico sobre fatores de risco. Em primeiro lugar, uma boa alimentação. Frutas e verduras no seu prato, o prato colorido, né, com pouca quantidade, né, não fazer exagero alimentar para evitar a obesidade e o diabetes. Isso é muito importante. Atividade física. Se você fuma, procure tratamento, porque não é fácil deixar de fumar. Se você é hipertenso, tem a pressão alta, deva procurar alguém para controlar a pressão arterial, isso é muito importante também. E ficar muito atento ao colesterol. Então, hoje nós sabemos que o sedentarismo também é um fator de risco para eventos cardiovasculares. Fazer atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, é muito salutar para que a gente possa reduzir eventos cardiovasculares agudos.